Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era uma noite de domingo. Eu estava ali no meu quarto, assistindo TV, quando o celular tocou. Era a Tânia, uma amiga da minha cidade. Sou de Ponta Grossa. Tinha vindo embora para Curitiba com os meus pais já fazia uns 2 anos. Mas continuava tendo contato com o pessoal de lá. Inclusive, ia visitar os parentes, os amigos, até porque namorava o Eduardo, que continuava morando lá. Aliás, eu nunca pensei que fosse dar certo namorar um rapaz de outra cidade. Mas apesar da distância e da saudade, até que a gente estava conseguindo levar numa boa. Eu era apaixonada por ele. Só eu sei o quanto era difícil levar o nosso namoro assim. A Tânia, por exemplo, a gente já se conhecia desde menina. Ela era minha melhor amiga. E mesmo depois que eu vim embora, continuamos sendo amigas. Falávamos uma com a outra toda semana, ou por ligação, ou por mensagem. E como o Eduardo morava lá perto da casa dela, eu até pedia que ela ficasse de olho nele para mim. Para me contar, né? Caso ele aprontasse alguma coisa. Pelo menos, até aquele momento, ela nunca tinha me contado nada. E olha que eu perguntava, sempre que a gente conversava. Atendi a ligação, só que não sei, eu achei a voz dela estava meio estranha. Ela não conversou comigo assim, como de costume. Pelo tom da sua voz, parecia preocupada. Eu, inclusive, perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, no que ela respondeu. Então, Ana Lu, antes de mais nada, me diga uma coisa. O Eduardo ligou para você? Vocês conversaram hoje? Sim, conversamos. Ele me liga todo dia. Por quê? Você ainda não está sabendo, né? Como assim, Tânia? Sabendo o quê? Em vez de responder, ela guardou um silêncio, me deixando claro, mais curiosa ainda. Tive de repetir a pergunta. E mesmo assim, ela demorou para falar. Só que em vez de conversar comigo, né, me contar do que estava acontecendo, começou a falar assim, como se estivesse falando consigo mesmo. Mas é um covarde mesmo. Eu sabia que ele não ia falar. Ô, Tânia, o que está acontecendo, hein? Quem que é covarde? Você está falando de quem? Do Edu? Escutei ela suspirando do outro lado, até que falou. Então, Ana Lu, é uma coisa, olha, muito, mas muito desagradável. Bom, então fala logo, Tânia. O que houve? O Eduardo andou fazendo alguma coisa de errado? Ana Lu, você vai me odiar por isso, mas eu preciso te contar. Até porque ele não vai ter coragem mesmo, né? Eu dei o prazo até hoje para ele conversar com você. Te contar. Falei que se ele não contasse, eu mesma contaria. Contar o quê, criatura? Fala de uma vez. Eu tô esperando um filho dele, é isso. Que é? Que brincadeira é essa, menina? Infelizmente não é brincadeira. Olha, eu ouvi aquilo e paralisei. Sabe, na hora, sei lá o que aconteceu comigo, me deu um nervoso. Eu fiquei... Sabe quando você fica passada? Ela, inclusive, sabe, perguntou se eu estava bem. Você entendeu o que eu falei? Hein, Ana Lu? Eu tô grávida dele. Para de brincar comigo, Tânia. Isso é coisa que se diga. Eu tô grávida mesmo. Eu tô esperando um filho do Eduardo. Quando me dei conta de que não era engano, nem brincadeira, mas a dura realidade, senti até uma tontura. Pensei que fosse desmaiar.
Queria falar, mas não conseguia. E diante do meu silêncio, ela continuou contando, como se quisesse me dar uma explicação. Pediu desculpa, disse que não sabia como tinha acontecido aquilo, não tinha planejado, foi uma coisa que os dois acabaram se envolvendo, de modo que... E ainda acrescentou, ele ficou de conversar com você e te contar tudo. Olha, Nalu, eu sei que você tá me odiando, mas a gente se apaixonou. E agora que eu tô grávida, resolvemos ficar juntos pra criarmos o nosso filho. Você entende, né? Olha, não sei o que me deu. Eu que estava calado, sem conseguir balbuciar nada, comecei a xingar essa menina. Mas eu falei tanto pra ela. Meu Deus, ela sabia que eu era apaixonada pelo Eduardo. Como podia ter coragem de me apunhalar daquele jeito? Jesus, eu pedia pra ela vigiar o Edu. Sabe? Pra ver se ele não estava saindo com outra ou fazendo alguma coisa. Com certeza. Deve ter dado em cima dele. Só isso para explicar, porque o Eduardo, ele me amava. Depois da discussão, desliguei na cara dela. Logo em seguida, liguei para ele. Mas acho que ele já devia estar esperando a minha ligação. Já devia imaginar sobre que assunto que eu queria conversar e não atendeu. E olha que eu liguei um monte, só que nada. Meu Deus, eu não queria acreditar naquilo. Achava que a qualquer momento ia acordar, porque só podia ser um pesadelo. Como que aquilo podia ter acontecido? Meu namorado e a minha amiga, ela esperando um filho dele. E como se fosse pouco, ela falou que estavam apaixonados, que iam ficar juntos para criar o bebê. Meu Deus, eu tinha conversado com ele à tarde. E apesar de ter sentido que ele estava meio esquisito, o safado não falou nada. Nem tocou no assunto. E olha que eu perguntei um monte, porque ele estava estranho. Chorei, mas tanto. Até minha mãe veio saber o que estava acontecendo comigo. Escutou os meus soluços ali do quarto. Um pouco mais tarde, consegui falar com ele. Perguntei se era verdade mesmo, tudo que a Tânia tinha me contado, mas ele desconversou. Não confirmou, mas não desmentiu. Final de semana que vem eu vou aí, e aí a gente conversa. Você acha que eu vou esperar até o final de semana, Eduardo? Eu quero saber agora. O que você tem com a Tânia, hein? Não tenho nada. Só que... aconteceu. Então é verdade. Ela tá grávida, esperando um filho teu. Fale, Eduardo. Pensa na minha decepção, no meu desgosto, na minha raiva. Falei que ele nunca mais me procurasse, me esquecesse, que fosse feliz ao lado daquela cobra, e desliguei na sua cara. Ele ficou me ligando depois, mandando mensagem, sabe, dizendo que me amava, pedindo perdão, falando que não queria me perder. Tive de bloqueá-lo para ele parar de me ligar. Me senti traída por duas pessoas em quem eu confiava. Minha amiga e meu namorado. E eu pedindo que ela ficasse de olho nele. Que me contasse se o visse aprontando alguma coisa. E não é que ela cuidou. Cuidou melhor do que eu poderia imaginar. Porque foi com ela que ele aprontou.
Pedi pro lobo cuidar da ovelha. Olha, eu fiquei tão revoltada, tão cheia de ódio, mas também muito magoada. E principalmente muito triste, devastada por dentro, porque não é só a raiva, é a decepção. Eu sei que namorar à distância não é fácil, mas ele gostava de mim. Só que ao mesmo tempo, se gostasse mesmo, teria se controlado. Não teria se atirado nos braços da primeira que encontrou. E justamente quem? Minha amiga ainda por cima. Desde que começamos aquele namoro, isso já fazia quase um ano, eu nunca mais fiquei com ninguém. Sempre o respeitei, até porque estava apaixonado. Nem saía de casa final de semana. Só que enquanto eu me resguardava, era fiel, ele se esbaldava dos braços de outra, justamente aquela em quem eu mais confiava. Apesar de ser apaixonada por ele e de estar sofrendo, depois do que fiquei sabendo, na minha cabeça tudo estava muito claro. Era o fim para nós dois. Que eu jamais iria perdoá-lo. Não depois daquela punhalada. Nem ele, nem ela. E olha, é com dor no coração que eu digo isso, porque os dois eram importantes demais para mim. Bloqueei os dois. Mas como tinha dito, ele acabou aparecendo aqui em casa no sábado, depois do almoço. Como todo mundo já estava sabendo em casa do que tinha acontecido, ele naturalmente foi muito mal recebido. Minha mãe, por exemplo, disse horrores. Já eu não quis nem conversar. Na verdade, não quis nem olhar para sua cara. Simplesmente me tranquei no quarto e não teve nada nem ninguém que me fizesse sair dali. Só de ouvir a sua voz na sala, eu já comecei a chorar. Juro, eu não queria o mal de ninguém. Só que para mim era o fim. Não queria nenhum tipo de ligação ou relacionamento com nenhum dos dois. Acabou. Traição, falsidade. Ele voltou lá para Ponta Grossa? Não sei. Deve ter se acertado com a Tânia. Já que iam ter um filho juntos, né? O melhor seria que ficassem juntos mesmo. Inclusive, recebi ligação de outras amigas lá de Ponta Grossa, algumas chocadas, até porque não sabiam de nada. Não esperavam isso da Tânia. Enquanto outras me disseram que já sabiam. Até porque já tinham visto os dois juntos. Sabe, engraçado, né? Se sabiam. Se já tinham visto os dois. Por que nenhuma delas me ligou para me abrir os olhos? Se bem que, de todo modo, o mal já estava feito. Apesar de tentar ser forte, por dentro, só eu sei o bagaço em que me encontrava. Perdi a vontade de tudo. De sair, de conversar com os amigos, postar fotos do meu perfil. Só trabalhava porque precisava. Tempos depois, através de uma prima minha, eu soube que os dois tinham ido morar juntos, a Tânia e o Eduardo. Já tinham, inclusive, alugado a casa. Nessas alturas, a Tânia já estava no 5º mês. Sua barriga já estava bem grande, segundo a minha prima. Sabe, não sei nem por que ela me contou aquilo, porque eu não queria saber. Na verdade, não queria saber de nada. E essa notícia teve um impacto terrível, até na minha saúde. Desde que soube da gravidez, foram os momentos mais terríveis que eu passei. Mas depois de 3 meses e meio, eu já estava mais conformada, se é que dá para dizer isso. Mas quando minha prima me contou que eles iam morar juntos, que já tinham até alugado uma casa, parece que todo aquele sofrimento voltou. Eu não consegui pensar em nada.
E é claro, só de pensar já começava a chorar. Depois de 2 meses e meio, eu ali tentando seguir com a minha vida, estava chegando do serviço e, pro meu espanto, até porque não esperava mesmo, de repente, olho distraída pro lado e quem estava ali? Justamente ele, o Eduardo. Ele estava com o carro do pai, como sempre fazia quando vinha me ver. E quando eu ia para lá, a gente saía para algum lugar. Olha, eu acho que nunca senti minhas pernas tão trêmulas como naquele dia. Só de vê-lo, chegou a me dar uma vertigem. Ele se aproximou, ficou me olhando com aquela cara de coitado. Perguntei: o que você quer? O que você está fazendo aqui? Ele falou que vinha conversar comigo. Conversar o quê? A gente já não tem mais nada que conversar. Ele retrucou: 10 minutinhos, é só isso que eu te peço. A Tânia sabe, por acaso, que você está aqui? Não sabe. Aliás, a gente não está nem junto mais. Como é que é? Como que não? Você não tinha alugado uma casa para morar com ela? Eu até tinha, mas é que acabou não dando certo. Não deu certo. E o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque não é ela que eu amo, Ana Lu. Você é a mulher da minha vida. Eu fui um idiota quando me envolvi com ela, mas olha, se você soubesse o quanto que eu me arrependo. A muito custo. Ele me convenceu a entrar no carro com ele para irmos conversar num outro lugar. Repetiu que não estava mais com ela. Que os dois tinham conversado e ele tinha decidido que ia apenas assumir a criança. Mas que entre os dois não haveria mais nada. Inclusive, segundo ele, ela tinha concordado com isso e aceitado. Falei o que estava sentindo, que isso não mudava nada o que tinha acontecido. Acredite quem quiser. Mas de repente eu pensei até que ele fosse chorar. É claro que isso me deixou impactada, até porque eu não esperava. Mas dava para ver que ele estava emocionado mesmo. E eu acho que ele se aproveitou, que eu baixei um pouco a guarda. Aí veio pro meu lado e me abraçou. E logo em seguida o beijo aconteceu. Não era para ter acontecido. Só que não sei, era tanta saudade, era tanta mágoa, tudo misturado junto. De repente, eu não consegui segurar. Repito, ele se aproveitou porque ele percebeu que eu fiquei emocionada também quando, depois do beijo, ele ficou ali insistindo, me pedindo mais uma chance, dizendo que me amava, que estava sofrendo muito longe de mim. Falo que se eu aceitasse de volta, daria um jeito, inclusive, de se mudar para Curitiba. Não queria mais ficar longe. Olha, não foi uma decisão tomada assim, da noite para o dia, numa única conversa. Até porque a mágoa era muita. Mas, naquele sábado, inclusive, por exemplo, conversamos um monte, também no domingo, e continuamos conversando nos dias que se seguiram. Apesar da minha mágoa, da minha decepção, a grande verdade, eu não podia esconder que eu amava, estava sofrendo. Sabe, eu acreditei que ele estava sendo sincero. Tanto que pedi um tempo para pensar. Conversei com algumas amigas lá de Ponta Grossa e elas confirmaram que o Edu e a Tânia realmente não estavam mais juntos. E foi então que, diante disso, mesmo os meus pais sendo contra, aliás, não só eles,
A maioria das pessoas que eu conhecia ficou contra. Me chamaram de tola. Sei lá, eu decidi reatar o namoro. Ele veio ao Curitiba pra gente conversar de novo. E acabamos selando as fases numa noite linda que passamos no motel. Sei lá, tava tão difícil continuar sendo forte, sendo dura. De repente eu amoleci. Ele jurou amor eterno, amor e fidelidade. Disse que nunca mais me daria motivos para chorar, que nunca mais me causaria decepção nenhuma. Jurou. Até que de repente eu resolvi acreditar. Resolvi apostar no nosso namoro, no nosso amor, mais uma vez. E perdoá-lo, porque todo mundo merece uma segunda chance. Inclusive eu. Ele errou, e errou muito. Mas reconheceu o erro, pediu perdão. Já não tem mais nada com ela. E o que seria do amor se não houvesse perdão? Muita gente, não sei se é praga que rogam, ou se é medo. Até porque tem gente que gosta de mim que fala isso, que talvez eu me arrependa no futuro. E quer saber? Eu tenho medo. Só que nesse momento estou feliz. Feliz por ter dado uma segunda chance não só a ele, mas a mim também. E até agora, pelo menos, ele tem se mostrado a cada dia uma pessoa melhor. Por que não acreditar, meu Deus? Por que me condenar ao sofrimento eterno? Por orgulho? No fim, acabei me acertando com a Tânia também. Porque ela também pediu perdão. E eu levei em conta os nossos longos anos de amizade. Se agir certo, ou se vou me arrepender, só o tempo dirá. Quem pode adivinhar o futuro? Mas uma coisa eu digo. Eu estava me sentindo tão pesada. Eu estava me sentindo tão triste. Tinha dias que eu acordava e tinha... Que Deus me perdoe o desejo até de morrer, porque a vida não estava valendo a pena. De maneira que até agora não me arrependo e acho que não vou me arrepender. Se fiz isso, se tomei essa atitude, foi por amor e por acreditar que até mesmo o maior pecador desse mundo tem direito ao arrependimento. Merece uma segunda chance.